Bora falar sobre o Corinthians. Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista, foi um debate eleitoral. Ele convidou 6 jornalistas para discutirem sobre a gestão dele, fazer uma espécie de raio-x aberto para quaisquer perguntas. Foram mais de 3 horas de bate-papo. Ficou muito claro para mim que a ideia do Duílio foi fazer campanha a favor do André Negão, candidato da situação, e detonar também, criticar o Augusto Melo. O Duílio chega a divulgar um áudio em que o Augusto comete crimes ofensivos de racismo, gordofobia, enfim. De qualquer forma, entre as 3 horas e tanto de conversa, algumas respostas super importantes. O Duílio chega a dizer em determinado momento da entrevista que nos últimos anos o Corinthians se equiparou a Flamengo e Palmeiras em todas as questões, exceto pelos títulos. Ele só se esqueceu de relembrar que a dívida financeira, que a dívida hoje do Corinthians é muito maior do que a dos seus concorrentes. Só para citar o caso do Palmeiras, a dívida do Corinthians hoje gira na casa dos 850 milhões de reais, a dívida do Palmeiras bate na casa dos 461 milhões, pelo menos esse é o último balanço divulgado pelo Verdão, quase metade das cifras. Outra coisa que eu queria contar para vocês, de acordo com o Duílio Monteiro Alves, hoje a folha corintiana é de 22 milhões de reais. E ele soltou esse número para dizer que existem várias outras folhas muito maiores. Não é o caso. Somente 2 clubes gastam mais do que o Corinthians hoje, o Flamengo e o Palmeiras. Só que o Flamengo e o Palmeiras têm desempenho, pelo menos no Campeonato Brasileiro, muito melhor do que o do Corinthians. Timão ameaçado de rebaixamento, é só o 14º colocado, foi inclusive ultrapassado pelo Santos depois dessa última rodada. 22 milhões de reais por mês, Palmeiras na casa dos 24, 25 milhões de reais, Flamengo acima dos 35 milhões de reais. Flamengo e Palmeiras ainda sonham com o título do Campeonato Nacional. O Timão vai brigar apenas para não ser rebaixado e precisa de ponto contra o Grêmio no final de semana para não permitir que o Z4 se aproxime ainda mais. Demais clubes, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional e Botafogo, mais ou menos próximos abaixo dos 20 milhões de reais. Ou seja, Duílio com 22 milhões de reais de folha gasta muito por um elenco que entrega bem pouco, e o Campeonato Brasileiro está aí para mostrar. Entre as muitas respostas que o Duílio Monteiro Alves concedeu num papo com jornalistas nessa sexta-feira, me chamou a atenção demais quando ele admitiu que ainda pode vender jogadores até o fim do seu mandato. A curiosidade é que o Duílio já disse que não vai renovar contrato com nenhum dos atletas do atual elenco. Essa informação, inclusive, você soube primeiro aqui no canal do Nicole. Ele vai deixar para o próximo presidente a definição sobre os 10 atletas cujos contratos se encerram em dezembro. Mas quando o assunto é venda, Duílio assegura que ainda pode negociar atletas. E a curiosidade é que o Timão precisava vender apenas 90 milhões de reais para cumprir o seu planejamento orçamentário para 2023. Já bateu 175 milhões de reais, mas não se descarta novos negócios. A frase do Duílio é a seguinte, abre aspas, sou o presidente e respondo até 31 de dezembro. Se tiver algo bom para o clube até o fim do ano, vou fazer. Se existir uma proposta boa, por exemplo, pelo Moscardo ou qualquer outro atleta que seja boa para o clube, nós vamos fazer negócio. O que chama atenção é que o Duílio, ao longo da temporada, vendeu muito mais do que contratou. Saíram, por exemplo, Adson, Barleta, Piton, Davó, Murilo, Pedro, Roger Guedes, Duqueiroz, Mantuan e Robert Renan. Duílio foi perguntado, ô Duílio, mas você vendeu um monte de jogador e você quase não trouxe atletas, por quê? E aí o Duílio responde que quase todas as saídas eram ajustes importantes, porque esses atletas não faziam parte dos planos. Ele até citou também o Balbuena, que teve seu contrato encerrado e não foi prorrogado, e ele disse que o único jogador que faz falta é o Roger Guedes. Acho que Murilo e Robert Renan seriam peças super importantes, apesar de a dupla de zaga com Gil e Lucas Veríssimo dar conta do recado. O presidente também admitiu que recusou na metade do ano uma proposta do West Ham da Inglaterra pelo Yuri Alberto, oferta de 16 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Timão tem apenas 50% dos direitos. Corinthians! Eu tenho aqui o Corinthians, a gente tem percebido o Corinthians mais organizado dentro de campo, marca um gol numa jogada ensaiada, algo que a gente não via no Corinthians há muito tempo, é mais organizado, cria mais oportunidades de gol, no primeiro tempo praticamente não sofreu atrás, então você percebe esse tipo de evolução. O problema é que o problema é do Corinthians, né? Não é nem com um adversário, o problema é que o Corinthians não está conseguindo manter isso durante o jogo inteiro. De novo, mais uma vez, novamente, o Corinthians, depois de um bom primeiro tempo, cai o ritmo, não consegue manter o próprio ritmo, independentemente do adversário, e acaba sofrendo um empate. Então é um problema sério, grave, precisa ser resolvido, e o Mano foi muito claro na coletiva. Ou coloco mais gás, ele está se referindo a colocar mais jogadores jovens, creio eu,
ou então a gente tem que resolver taticamente. Colocar mais jogadores jovens, o Luxemburgo fez muito isso, não deu muito certo, a molecada não segurou a onda. E aí o próprio Lucha voltou com os veteranos. Então me parece que vai ter que ser taticamente, mas não sei se haverá tempo hábil para isso, Garrafa. Você lembra quando a gente falou lá atrás do programa aqui de planejamento? E aí quando o Mano pede mais gás pro time, o que é? O Corinthians teve de 4 a 5 preparadores físicos na temporada. 3. Não houve um trabalho, não houve uma sequência de trabalho. Esse time do Corinthians é bom para jogar society, 30 por 30, né? Descansa 15. Né? Ele não aguenta jogar os 90 minutos. Ele não tem intensidade. E isso é falta de planejamento. Troca treinador, troca comissão técnica. Ao invés de colocar o Mano, essas entrevistas burocráticas. O preparador físico do Corinthians, não estou culpando, nem sei quem é o preparador da comissão do Mano, não estou culpando ele não. Mas seria legal o preparador físico do Mano Menezes vir a público, dar uma entrevista, ele pode falar o que aconteceu. Não é de hoje que o time está cansado. O Mano falou recentemente numa entrevista que precisou mudar essa metodologia. Salazar, mas hoje é tudo muito fechado, a gente não consegue conversar com os profissionais. A gente tem que conversar com os profissionais. O pessoal da preparação física tem que dar uma satisfação. Por que esse time do Corinthians não aguenta jogar 90 minutos? Se arrasta. O time se arrasta em campo e isso pode resultar colocar o Corinthians no rebaixamento. Com rebaixamento não se brinca. Com rebaixamento não se brinca. Essa diretoria brincou o ano inteiro com o Corinthians. A gente vai ver o trabalho do Salazar, a coletiva do Duílio, mas tudo o que está acontecendo com o Corinthians, na minha opinião, 90% do que acontece, muito é culpa da administração do Corinthians. Respeito demais o Duílio como pessoa, mas a gestão dele nessa temporada foi nota 0. O torcedor corintiano está por aqui. O torcedor corintiano passou do limite já. O Corinthians está brincando com o rebaixamento. Vai pegar um jogo no domingo, uma arena do Grêmio lotada. A gente, no começo do programa, já praticamente cravou que o Corinthians não vai ganhar. Pode ganhar, pode, porque é futebol. Mas tudo indica que o Corinthians vai perder. E não se brinca com o rebaixamento. O Santos já passou o Corinthians. O Corinthians está brincando com o rebaixamento. E com o rebaixamento não se brinca. Está flertando com o rebaixamento. E olha, se perder do Grêmio, que não seja de goleada. Né? Porque a gente fica... Olha, depois do jogo de ontem, o Moscardo falou sobre o futuro. Será que ele vai sair do timão? Olho na tela. O seu nome volta a surgir no mercado aí, nomes como Barcelona, de novo, Chelsea e tudo mais. Quero saber como é que você tem acompanhado tudo isso e que você passasse para o torcedor o que tem de verdade. Você, de fato, recebeu novas propostas, novas consultas, não teve atualização? Explica para a gente como é que estão as coisas. Cara, existiu sim essa do Chelsea, né, um pouco... uns meses atrás, mas eu converso bastante com o empresário, com meus pais, eles procuram dar um mínimo de informação para mim, eles falam, falta um pouquinho para acabar a temporada, faltam aí agora 5 jogos, então vai bem, se dedica nesses jogos, que no final da temporada a gente sabe que vai ter coisa boa para você. Muito bom. Ah, coitado, eu fiquei com pena do Moscardo. O rapaz acabou de fazer 18 anos, ele é uma boa pessoa, ingênua. Ainda pro que eu digo pro futebol, falta um pouquinho de experiência, por quê? Essa resposta dele acabou gerando uma reação muito negativa, né? Muitos torcedores criticaram, detonaram ele nas redes sociais, porque ele disse, aguenta aí, empresário, meus pais dizem, aguenta aí, porque vai ter coisa boa para você no final do ano. E o pessoal fala, pô, você está preocupado com você? O time pode cair para a segunda divisão e você só está preocupado que vai ter coisa boa para você e tal. Assim, e a coisa boa não é o Corinthians. Ele se expressou mal, então eu nem vou levar isso muito em consideração. O que eu vou levar em consideração é uma informação importante. O Corinthians recusou recentemente, agora em agosto, uma proposta de 25 milhões de euros, 132 milhões de reais pelo Moscardo. Então, se vai ter coisa boa, tem que ser acima disso, Garrafa. É verdade. E pelo jeito vai ser agora. Sobre essa... Tem rede social, o pessoal pega no pé. O Moscardo tem que estar feliz mesmo com o que ele está apresentando. O ano está sendo ótimo para ele e não bom para o Corinthians, péssimo para o Corinthians. Aliás, não pode se esquecer, né? O Corinthians já vendeu o Murilo e vai fazer uma grana com o Moscardo. E isso é fruto do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que foi tão criticado por muita gente, né? O time pode não ter jogado, mas não jogou com ninguém. Não jogou com ninguém. E o Corinthians fez muito dinheiro porque o Vanderlei teve a casca de colocar jogadores que não se aguentavam em campo e lançar essa molecada. Murilo já foi embora e Moscardo vai vazar também. Isso é grana, é ativo para os cofres do Corinthians.